Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, se eu tenho um ferimento no pé, e toda vez que eu piso em cima daquele ferimento, aquilo me dói e me recorda que o meu pé está precisando de cuidado. Dentro do contexto de Paulo, esta expressão espinho da carne está diretamente ligada ao cuidado que Paulo precisa ter para que a sua vida seja pautada a partir dessa consciência que nele existe uma indigência. Essa palavra pode parecer muito forte, né? Quando é que eu experimento a minha indigência? Quando eu experimento que eu sou frágil, que eu sou limitado, que eu não posso tudo. Aliás, esse conceito de indigência é interessantíssimo dentro da antropologia teológica. Porque nós somos e vivemos e sofremos de uma indigência original. Faz parte da condição humana, é um limite que nós temos. Eu sou fraco. É Paulo mesmo que vai dizer, eu não faço o bem que eu quero, porque nem sempre eu consigo chegar à ação que a minha cabeça sabe que é a melhor. O espinho da carne está diretamente ligado à consciência que Paulo tem de sua indigência. Eu não posso me encher de glória, eu não posso ficar arrogante, eu não posso lidar como se eu já estivesse, eu não posso lidar comigo como me interpretando como se eu já estivesse pronto. Então tudo isso está recordando Paulo de que nele existe uma necessidade de cuidado, ele precisa cuidar. E São Paulo, essa palavra dele está diretamente associada a diversas outras expressões, né? Quando ele fala também que o dom de Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, é um tesouro em vasos de barro. Veja bem, o que está no tesouro, o que está no vaso de barro é precioso demais, mas a embalagem que cerca o que é precioso demais é frágil. Então precisa ter cuidado. Não é nenhum defeito ter o vaso de barro. O tesouro não deixa de ser tesouro porque está no vaso de barro. Agora, aquele que transporta o vaso de barro precisa saber que aquele vaso precisa de cuidado. Ele necessita ser cuidado para não quebrar. E é engraçado porque todos nós também identificamos esse espinho na carne. Basta você pensar, o que é que te faz fraco? Você sabe muito bem, a gente tem a velha expressão, né? Eu sei onde aperta o meu sapato. Eu sei onde é que a pedra está. Então, para eu conviver com essa pedra dentro do meu sapato, eu vou ajeitando, eu vou descobrindo um jeito de conviver com essa pedra. Eu não tenho como retirar a pedra do sapato, mas eu vou me adaptando e convivendo com ela, de maneira que eu começo a administrar o mal que ela me causa. Esse espinho na carne é essa fraqueza que nós vamos aprendendo a lidar. E é por isso que a vida de santidade, minha gente, está diretamente associada ao tanto que a gente consegue administrar essa fraqueza. Isso não é matemático, né? Mas isso também pode ser administrado quando a gente tem essa consciência do que me fragiliza na minha vida, né? O que eu preciso evitar? Quais são as realidades que são capazes de fazer quebrar esse barro que carrega o tesouro? É dessa fraqueza que São Paulo está dizendo. E na verdade ele está motivando a comunidade, aos membros dessa comunidade a quem ele escreve, que eles reconheçam que todos eles também são portadores dessa fragilidade. Porque isso nos humaniza muito, né? A partir do momento que eu sei que eu sou indigente,
eu tenho que ser tolerante com aquele que está do meu lado e que é indigente também. Seria muito injusto da minha parte eu me considerar melhor do que o outro, eu considerar o outro inferior a mim, eu agir de maneira muito superior, né? Eu estou aqui numa postura de superioridade, o outro não vale nada, eu já alcancei. Não. Eu também tenho este espinho na carne. Eu também sou portador dessa fraqueza, dessa indigência, e eu não tenho o direito de esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso, porque senão eu vou me encher de orgulho e de vaidade. Tem uma música que fala isso, né? Quem faz da santidade uma vaidade, já se perdeu no meio do caminho. E é assim, né? É uma tentação muito grande a gente achar que a nossa santidade é maior do que o dos outros, que nós sabemos um pouquinho mais. São aquelas pessoas arrogantes na santidade, que olha de cima para baixo. Eu já dei tantos testemunhos aqui, né? Da minha própria vida. Eu me lembro que no início da minha conversão, da minha verdadeira conversão, que ela aconteceu, eu morava em Brusque, eu me lembro direitinho, foi um momento em que Deus entrou na minha vida de maneira muito definitiva. E não que antes eu não tinha Deus na minha vida, mas Ele entrou de maneira muito forte, muito vibrante, né? Eu me transformei num outro ser humano, eu considero isso. Qual foi a grande mudança que eu analiso e que eu considero? Foi justamente no momento em que eu comecei a administrar melhor as minhas indigências. Mas no meu primeiro momento, eu me sentia muito melhor que todos os outros. Eu comecei a viver essa santidade assim, né? Eu vivi uma experiência na renovação carismática e comecei a achar que eu era o melhor ser humano do mundo, que eu tinha consciência de tudo, que eu tinha clareza de tudo, e eu comecei a olhar para os que estavam do meu lado com desprezo. Até que o Padre Léo, Santo Padre Léo, chegou e virou e falou assim: eu prefiro você antes da sua conversão. Eu achei estranha a palavra dele para mim, né? Como assim, né? Você está todo feliz porque eu estou vivendo um processo de mudança? Fé, mas você está desumano demais. Você não está amando mais os seus amigos. Você está um santo chato. Você está um convertido chato. Deus não quer isso de você. Se você não permitir que Deus humanize a sua santidade, Fábio, esqueça, você não poderá ser padre desse jeito. Sabe por quê, meu filho? Ele dizia: porque você vai encontrar o tempo todo as pessoas necessitadas de misericórdia. E só pode ser misericordioso aquele que se reconhece necessitado dessa misericórdia. Você está vaidoso demais com a sua santidade. E esse é o meu perigo, né? O perigo da vaidade, quando ela invade o seu sentimento, quando você tem aquela convicção de que você está superior aos outros, que o seu processo está mais avançado, que você tem mais clareza de tudo. É difícil, é perigoso demais isso, minha gente. Aí então ele me recordou que eu tinha um espinho na carne, né? Qual é a minha fraqueza? O Léo conhecia toda a minha vida. Ele sabia muito bem onde é que apertava o meu sapato, onde é que estava o meu espinho na carne. E ele apontou justamente para ele. Olha para o espinho que você tem na carne, olha para a sua indigência, olha para os seus maiores defeitos e comece a descobrir que Deus agirá a partir deles. Não fique vaidoso, porque você viveu um processo de mudança, não. Olhe para a sua indigência e comece a interpretar o seu processo ali. E ele tinha razão, minha gente. Quando a gente se desumaniza em nome da religião, nós já nos perdemos do princípio fundamental. Conversão só é possível no momento em que nós reconhecemos a indigência que nos acompanhará ao longo do processo. E que eu serei uma pessoa melhor à medida em que eu administrar bem as minhas indigências, as minhas misérias. Eu não vou me livrar delas, mas eu vou aprender a administrá-las. E aquele que administra bem as indigências, começa a ser tolerante com aquele que não administra. E começa a indicar caminhos. Por quê? Porque ele precisou passar. E São Paulo tinha muito essa consciência, minha gente, porque olha a vida de Paulo. Ele era um perseguidor, de perseguidor ele passa a ser pregador. Ele começa a pregar aquele que ele perseguia. Ele começa a falar dos valores daquele que ele perseguia. Então houve uma mudança radical na vida daquele ser humano. Houve uma mudança profunda na vida de Paulo.
Tanto é que ele mudou de nome, né? Muda o nome, cai do cavalo, fica cego, volta a enxergar. Todas essas metáforas bíblicas para que a gente compreenda que o Saulo de antes foi transformado no Paulo de hoje, mas que dentro deste Paulo ainda existem sementes do Saulo. Isto é, um espinho na carne, uma fraqueza que irá acompanhar enquanto Paulo viver. Eu acho uma passagem fantástica também do Evangelho, quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro já tinha mudado o nome, ele já tinha modificado o nome de Pedro, mas aí ele olha e fala assim, Simão, tu me amas mais que os outros? Veja bem que naquele momento, Jesus não chama Simão de Pedro. Aí Pedro diz, né? Senhor, dizem que na tradução, né? A tradução que mais se aproxima do que verdadeiramente Pedro disse. Diz que Pedro disse assim, Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo, Simão, filho de... né? Ainda fala o nome do pai para recordar quem ele é. Tu me amas mais que os outros? Senhor, tu sabes que eu gosto bastante de ti. Não diz que ama. Na última frase vai Jesus de novo, Simão, tu me amas mais que os outros? Aí Pedro, que ele está sendo chamado de Simão, reconhece diante de si, é como quem diz, olha, não adianta mentir, o Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu gosto bastante. Veja bem que naquele momento, qual é o grande objetivo de Jesus? Mostrar que o Pedro, o homem eleito, aquele que seria o chefe da sua igreja, também tinha um espinho na carne, ele também era um Simão dentro dele. Ele trazia a velha história que precisava ser administrada. Não tinha como ele se livrar do homem velho. O homem velho está ali. Se a gente não administra, ele vem para fora, minha gente. Você pode ter vivido 20 anos de conversão. Se você não administra bem o homem velho, ele volta a tomar conta de você. É impressionante isso. Por mais que tenha sido belíssima a sua experiência com Jesus, se você não administra bem, você retoma aquela vida antiga com muita facilidade. É por isso que Jesus dizia. É por isso que Jesus alertava. Cuidado com a religião das aparências, porque o que verdadeiramente vai fazer diferença é aquilo que foi transformado no coração de vocês. E a palavra nos fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Tudo isso para nos lembrar que nós estamos em processo. E que por termos essa consciência de que nós estamos em processo, eu tenho um espinho na carne, você tem o seu, o Christian tem o dele. E nós vamos vivendo, administrando esses espinhos, essas fraquezas, essa indigência, porque sem elas nós não podemos ser humanos. Eu vivo um processo de conversão, mas eu não deixo de ser humano. As minhas misérias continuam em mim, só que eu vou dando um jeito de administrar essas misérias à medida que eu permito que Deus entre na minha vida. Eu vou me tornando consciência de quem eu sou, eu vou me tornando consciência do quanto que eu posso ser mal, eu vou tomando consciência do quanto que eu posso ser mal com as outras pessoas, o quanto que eu posso cometer coisas terríveis. O verdadeiro santo é aquele que está administrando bem um homem velho. É aquele que tem consciência do espinho da carne, que está na carne, mas administra bem. Não permite que o mal prevaleça. Não permite que a indigência venha prevalecer. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa...
O que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza,
quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente, essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame,
esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrado. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão
é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito? Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado, isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda,
Aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária,
o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. E eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa, eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá
você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz, olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, não é? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz, puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida dela. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum, quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo, não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar, quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas,
e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né?